Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma aula de história para o oitavo ano. E hoje o assunto da nossa aula é um assunto muito, mas muito interessante. Acho que ninguém sabe o que é. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre um dos momentos muito interessantes da história da Europa, mas também interessantes para toda a América, né? Que vai mudar as relações estabelecidas nas colônias americanas no século XVIII e século XIX, e que é um período que eu costumo dizer que abalou as estruturas depois da Revolução Francesa. Vocês conseguem visualizar a imagem? Sim, Sim, Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre a Era Napoleônica e o bloqueio continental. Então, inicialmente, eu vou passar aí para vocês a linha do tempo do, de todo o processo que vai levar até a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. Então, inicialmente, nós temos aí em 1789, o parlamento francês ele se reúne, né? O povo toma a prisão da Bastilha, né? Só lembrando que a Bastilha era uma prisão e um local onde o exército guardava as armas, as munições. Ficava no centro de Paris, né? E a partir desse momento, né, nós vamos ter três episódios marcantes no ano de 1789, que é a convocação dos Estados Gerais, a tomada da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1791, o rei Luís XVI, ele tenta fugir com a sua família, né? E ele é preso na divisa da França com a Suíça. E nesse momento foi criada uma constituição, colocando fim ao absolutismo que tomava conta, né? Que era o regime que vigorava na França naquele momento. Em 1792, o rei Luís XVI ele foi condenado como traidor, né? E nesse momento a Áustria invade a França. Eu falei Suíça, mas desculpa, eu acredito que tenha sido ou a Suíça ou a Áustria, tá bom? Por que a Áustria? Porque a rainha Maria Antonieta, ela era de proveniência austríaca, né? Ela nasceu na Áustria e foi enviada para o casamento com Luís XVI, tá? Então, existia um parentesco entre a Casa Real austríaca e a Casa Real francesa. E nesse momento da tomada que a Áustria tenta invadir, desculpa, que a Áustria invade a França, é uma tentativa do governo austríaco, né, de auxiliar a família real na retomada do poder. Em 1793, o Luís XVI ele é guilhotinado e nesse momento nós vamos ter uma república instaurada na França. Em 1795, a França passa pelo período do terror, né, dos jacobinos, e em 1799 nós vamos ter o golpe de 18 Brumário. Quando a Revolução foi instaurada, foi criado o calendário revolucionário, que rompia com o calendário gregoriano, que é o calendário católico. Então, uma das coisas que os revolucionários franceses ansiavam era pelo rompimento de laços entre o Estado e a Igreja, a criação de um Estado laico, né? Então, uma das maneiras de
quebrar isso, né, essa relação, era a criação de um calendário revolucionário. Então, Brumário tem a ver com o mês das brumas, que é a névoa pelo que aparece pelas manhãs, né, de outono, as manhãs de outono. O Brumário, 18 Brumário, se eu não me engano, remete ao mês de novembro para a gente. Então, os revolucionários criaram um calendário totalmente voltado a, aos fenômenos naturais, ao clima, à natureza na França. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tá, então, 18 Sim. Brumário, né, se refere à data de um golpe que foi arquitetado um tempinho antes, mas que leva ao poder o militar, né, afamado na França por conta das suas expedições, por conta das suas vitórias. Então, grupos de aristocratas da elite francesa vai chamar Napoleão Bonaparte, que era um grande militar, né, um grande estrategista do exército francês, que se tornara para essa elite um herói por conta das suas habilidades, das suas destrezas e das campanhas vitoriosas que ele realizou, né, durante esse período. Porque, ao mesmo tempo que a França estava com problemas internos, né, com relação à revolução, à desordem, ao caos que a revolução vai trazer para o cotidiano dos franceses, a França estava envolvida em conflitos externos. E nesse momento, Napoleão Bonaparte ele vai se mostrar muito eficiente, muito habilidoso para controlar esses incidentes externos, aí, essas batalhas externas. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o golpe de 18 Brumário. Quem pode fazer as honras para mim, por gentileza? Professora, eu não tô conseguindo ler direito. Que eu tô com um pouco de dor de cabeça. Ok, alguém pode ler para mim? Alguém que possa esteja enxergando, por favor? Pode ampliar a tela, Eu posso ler, professora. por favor. O 18 de Brumário foi um golpe de Estado efetuado por Napoleão Bonaparte nos dias 9 e 10 de novembro de 1799, na França. Foi uma manobra política para garantir a ascensão dos girondinos, a alta burguesia francesa, ao poder. Também serviu para conter os jacobinos, preservar as conquistas da Revolução Francesa e frear a guerra com os países contrários aos ideais revolucionários. Por meio do golpe, o sistema denominado Diretório foi derrubado e substituído pelo Consulado. Esse fato marcou o início da ditadura do general Napoleão Bonaparte, 1769 a 1821. A data recebe esse nome porque ocorreu no segundo mês do calendário revolucionário francês, Brumário, que era dedicado a Bruma. Perfeito, perfeito. Então, como eu disse, né, anteriormente, esse golpe foi arquitetado pela elite francesa. Vamos voltar só um pouquinho. Existiam dois grandes grupos políticos na França, que eram os girondinos e os jacobinos, tá? Os jacobinos eram os mais radicais, composta pela baixa e média burguesia, e eles tinham ideais um tanto quanto diferentes dos girondinos. Os girondinos eram mais calmos, representavam a alta burguesia francesa, a elite francesa, os nobres, a nobreza esclarecida e vamos dizer até progressista. Então, eles queriam, os girondinos queriam uma revolução, uma transformação social, porém, eles não desejavam, não ansiavam por perder alguns benefícios que eles tinham. Eles gostariam apenas que o governo francês mudasse de mãos ou se tornasse um governo não uma monarquia não absolutista, porém eles não queriam mudar, por exemplo, o fato, não queriam dar regalias ao povo. Então era assim,
não vamos ter transformações, mas não vamos mudar muitas coisas. Os jacobinos, né, eles já almejavam uma transformação maior, que atingisse também outras camadas da população. Porém, quando eles assumem o poder, as coisas não funcionam muito bem dessa maneira, né? Então, é sempre assim. Os grupos partidários, eles sempre vão almejar o poder. Cada qual vão defender os interesses dos grupos que eles representam. Entretanto, uma coisa é a prática, uma coisa é a fala, outra coisa é quando eles assumem o poder. Eu acredito que vocês, né, já têm uma maturidade e vocês conseguem enxergar isso até na nossa atualidade. Uma coisa é o discurso político, outra coisa é a ação política. Então, para chegar ao posto, todo mundo promete tudo, né? Porém, quando eles alcançam o posto almejado, quando alcançam o poder, aí nós vemos que a dança, né, que a coisa não funciona da maneira como foi prometido, ou que poderia, no caso, nos beneficiar os mais pobres. Então, uma coisa é a prática e outra coisa é o discurso. Então, existia os girondinos, eles vão assumir o poder inicialmente, depois os jacobinos, eles assumem o poder e vai ficar uma disputa extremamente exaustiva e sangrenta dentro do território francês, fora as questões externas, né? Então, cansados dessa situação que não vai levar ninguém a nada, né, não levava a França ao progresso e afins, foi articulado um golpe, né, pelo sistema, né, foi articulado um golpe, e aí o sistema do diretório, que era nesse momento, né, quem estava no poder era o partido dos girondinos, o grupo dos girondinos, porque houve uma sucessão entre girondinos e jacobinos, e aí Napoleão Bonaparte, ele assume o poder e institui um sistema de governo chamado consulado. Tá? Então, ele não vai ser um presidente, ele não vai ser um imperador e ele não vai governar sozinho inicialmente. Então, vai se criar um governo chamado diretório, né? Lógico que Napoleão arquitetou isso juntamente com as pessoas que lhe auxiliaram a ascensão, a chegar ao poder. E aí foi criado esse consulado. Então, inicialmente existiam 3 cônsules, tá? Napoleão e mais 2, tá certo? Esse golpe ocorre no mês, né, no dia 18 Brumário. Nós não, né, ocorreu entre o dia 9 e o dia 10, né, e que leva Napoleão Bonaparte ao poder, tá certo? Essa data aqui, de 1769 e 1821, é a data de nascimento de Napoleão e a data da morte dele. Tá bom? Aí nós temos imagens, né, do grão-general Napoleão Bonaparte, né? Temos essa imagem aqui belíssima, que ressalta, que ufaniza a imagem do herói, né, do imperador. Porque o Napoleão, ele é uma figura contraditória. Ao mesmo tempo que ele é admirado pelos seus feitos, ele é engraçado, sim. Vocês já ouviram falar, alguém já ouviu falar do Alexandre o Grande, da Antiguidade Clássica? Alguém já ouviu falar? Do grande imperador Alexandre o Grande, da Macedônia, que vai criar o maior império da Terra. É um dos maiores imperadores da Terra. Alguém já ouviu falar do Alexandre o Grande na aula de história? Olha que maravilha, hein? Que maravilha. Fico feliz de saber que ninguém lembra disso daí. Mas, enfim, Alexandre o Grande, ele viveu na Antiguidade Clássica, ele é dos grandes nomes, enfim, ele era um dos melhores militares, chefes de Estado e articuladores. Então, Alexandre o Grande fez
gigantescas conquistas, vou falar gigantescas para não falar grande, 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 e deixou um legado muito importante para a nossa civilização. E alguns personagens da história que surgiram depois dele se inspiram nas conquistas e na trajetória da vida de Alexandre o Grande. Napoleão Bonaparte é um desses. E Napoleão Bonaparte ele vai inspirar outra pessoa posteriormente, né? Que vai tentar superá-lo nesse contexto. Então, o Napoleão, ele nasce na ilha de Córcega, que é uma ilha, uma possessão francesa, né? E vai se destacar como dentro do exército, né? E vai se tornar um general. E vai comandar, posso dizer, uma das mais famosas incursões, né, do Napoleão, foi ao Egito. Inclusive, uma dessas expedições que ele realizou foi uma das que levou o linguista Champollion para o Egito. O Champollion é aquele que vai decifrar vai encontrar a pedra da Roseta e vai decifrar os códigos escritos pelos egípcios antigos. Lembram disso, da Pedra da Roseta? Dos hieroglifos? Lembram do Egito antigo, pelo menos? Alguém lembra disso? Que os egípcios escreviam por uma escrita Alguém lembra disso? Alguém lembra que estudou o Egito, pelo menos? Um pouquinho, sim. Alguém lembra onde é o Egito, pelo menos? Meu Deus. Caraca, Alice. Tá difícil, hein? Pessoal, no final do século XVIII, o Napoleão vai fazer uma expedição para o Egito e vai levar não só o exército, mas uma turma de filósofos, de estudiosos, cientistas e afins. E nessa vai o linguista Champollion. E Champollion, nessas incursões ali pelo território egípcio, eles encontram a Pedra da Roseta, que é uma pedra que tem traduzido os hieroglifos para tem alguns símbolos egípcios são traduzidos para o grego. E aí o Champollion foi lá fazendo lá suas análises e ele conseguiu decifrar o que estava escrito ali. E a partir dali, ele vai iniciar uma área dos estudos chamada egiptologia. Ele vai se dedicar à egiptologia e vai começar a desvendar vários segredos do Egito Antigo. Tá certo? Então, olha que legal, uma expedição do Napoleão Bonaparte vai trazer tanta coisa positiva para a gente. E outras, e outras, e outras coisas, tá certo? Quem pode ler? Tudo bem até aí? Então, o Napoleão, ele era tipo um cara, né? Eu não vou dizer o mito porque eu não gosto dessa palavra, né? Porque o mito é algo que a gente não explica, que a gente cria para explicar alguma coisa que não tem, não pode ser explicado pela racionalidade. Mas ele era um herói, tá? O Napoleão era um herói. E aqui embaixo nós temos uma figura, né, do diretório não, do consulado, né? Aqui, o Grand Napoleão e os outros dois cônsules ali se apresentando para outros políticos da França naquele momento, né? Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver, a história, uma das figuras do nosso país tem uma foto parecida com essa, né? Que é Dom Pedro I, que tem o quadro da independência, que foi criado muito depois da independência, já no Brasil República e tal. E o artista, que me fugiu o nome agora, ele faz uma réplica dessa imagem. Ele pega também o nosso querido e majestoso Salve Salve Dom Pedro I, não sou monarquista, brincadeira, e coloca o Dom Pedro nessa mesma posição, que é uma posição de herói, né, de quase príncipe encantado, né, para quem conhece as histórias de príncipes encantados, tá certo? Eu também não sei se Napoleão estava fazendo isso mesmo quando foi retratado, porque a gente sabe que é igual os retoques, os filtros que nós temos hoje, os filtros que nós temos hoje das fotos, né, que a tecnologia nos permite
tirar algumas fotografias e criar, né? Enfim, por exemplo, eu estou aqui hoje na Grécia, né? Vocês podem me ver. É isso que vocês veem? Eu na Grécia? Ah, é. Na Grécia não. Eu posso estar na Grécia? Não, acho que eu não estou na Grécia, não. Eu acho que eu estou em alguma península, em alguma região da Espanha. Já sei onde eu estou. Eu vou decidir agora. Eu estou em Toledo. Toledo não, por causa do sol, tá com muito sol. Apesar que hoje na Espanha tá calor. Eu estou em Toledo mesmo. Estou em Toledo, do lado dessa construção que estou no jardim, né? Que você sabe que os espanhóis eles têm jardins belíssimos que remetem o tempo que eles foram ocupados pela península. A Península Ibérica foi ocupada pelos muçulmanos, pelos árabes, né? Então todas essas construções remetem às construções árabes, tá certo? Então percebam, eu tô fazendo uma brincadeira aqui com o fundo da imagem que eu estou, para dizer que a arte e hoje a tecnologia tem essa liberdade poética, né, de criar ou recriar ou colocar você em situações que você não viveu apenas para te ressaltar, para valorizar o seu aspecto de herói, né? Ou valorizar, né? Eu, hoje esses recursos que nós temos é apenas para dar um charme aos nossos cenários, né? Mas é bem interessante porque calhou com isso, né? Da construção de algo que não ocorre. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Então, a arte, ela também é responsável por ressaltar essa figura, né? Ressaltar esse caráter do herói. Né? Então, essa figura do herói, muitas vezes, ela é criada, ok? Beleza? Quem pode fazer a leitura para mim, por favor? Por Foi gentileza. Por favor, querido David. Bonaparte e o golpe de 18 de Brumário. Napoleão Bonaparte foi um dos mais destacados militares da época revolucionária, vencendo vários países que fizeram guerra contra a França. Interessava-se cada vez mais por política e via com os maus olhos a época de terror implantada por Robespierre. Desta maneira, planeja-se com Abade um golpe para preservar as conquistas da Revolução Francesa. Assim, Napoleão, depois do diretório, usando uma coluna de grenadeiros, implantou o regime de consulado. Neste sistema estava previsto que 3 cônsules dividiriam o poder: Bonaparte, Abade e Pierres, Roger Duco. Pessoal, então é cônsules, tá bom, querido? A palavra é cônsules, então foi criado esse sistema, né, chamado de consulado. Então, o Bonaparte ele governaria juntamente com o Abade Sieyès e o Pierre Roger de Courcy. O regime do terror foi o seguinte, né? O Robespierre era chamado de incorruptível, né? Ele é um dos ícones da Revolução Francesa, um dos homens que lideraram, que pertencia à baixa burguesia, que estava sempre muito próximo do povo, mas quando subiu o poder, foi um governo meio assim conturbado, né? Porque, como eu disse para vocês, o negócio tem gente que gosta do diálogo, tem gente que vai para as cabeças. E o grupo do Robespierre era a galera que ia para as cabeças. Então, o que aconteceu? Ah, eles chegaram ao poder e começaram a executar todos os seus inimigos, todos aqueles que abertamente eram inimigos dos jacobinos, né, do Partido Jacobino, e também os possíveis. Quem poderia, de repente, ameaçar o poder jacobino, né, o governo jacobino, ou tudo aquilo que eles estavam construindo até aquele momento tinha que ser executado. Então foi um período assim, que todo mundo fazia fofoca, dizia que o vizinho foi visto vendo aquilo, lá, falando mal do Robespierre, falando mal disso, que queria fazer um atentado. Então todo mundo foi assim, ou era morto ou era executado na guilhotina, ou tinha envenenamento. Eu só posso dizer para vocês assim, foi um período de muito sangue, né? Uma época sangrenta e muito violenta na história da França.
E foi chamado de período de terror porque todo mundo tinha medo, sabe? As pessoas tinham muito medo, porque você poderia ser acusado de ser um traidor, e ser executado. Essa é uma crítica, eu acho que eles pecaram por isso. Talvez se eles não tivessem sido tão truculentos, porque eu não vou dizer, não vou enganar vocês que meu partido preferido sempre foi os jacobinos, e depois, né? Porém, o lance é perder a mão, né? Que a galera sobe ao poder e perde a mão. E Robespierre acabou também sendo executado posteriormente, tá? E foi nesse período que o pessoal começou a usar a guilhotina à torta à direita. Usa guilhotina, guilhotina, guilhotina. Vamos lá? Esse aqui é um mapa mental falando sobre o Império Napoleônico, porque Napoleão Bonaparte, né, o grande Napoleão Bonaparte, não poderia se submeter a um governo de cônsules, né? Então vamos entender um pouquinho dessa situação aí. De 1799 a 1804, o Napoleão Bonaparte, ele vai juntamente com os outros dois cônsules, mas entendam que ele era o líder, ele era a liderança desse governo, tá? Eu acredito que a galera que estava ali com ele, que auxiliou no processo da tomada do poder, achava que ele era um militar, que ele ia sair fora e tal. Porém, o poder é uma das. Todo mundo que chega ao poder, ele é corrompido. Todo homem tem um ponto que vai fazer com que ele se corrompa. Quando eu digo homem, também falo o homem como do gênero ser humano, tá? Então, alguma coisa vai fazer com que a gente se corrompa, né? Então, a palavra incorruptível, como era chamado de Robespierre, talvez o Robespierre acabou se corrompendo pelo poder. E é normal, as pessoas quando chegam no poder é uma delícia, deve ser mó barato, né? Você chegar no poder e poder falar o que você quiser, ninguém te encher o saco, você manda, né? A gente vê aí os mandos e desmandos dos políticos contemporâneos, né, nas chamadas repúblicas, principalmente nas repúblicas da América Latina, né, que os representantes do povo eles são muito arbitrários, né, eles acham que o que eles acham é o que é bom para todo mundo. Enfim, e aí tem os comparsas que votam junto com eles, mas é um problema muito sério para a América Latina, né? Espero que a gente, em algum momento, nós consigamos ultrapassar essa problemática. Mas, enfim, durante esse período, de 1799 a 1804, com o governo do consulado, ele vai conquistar a estabilidade interna. Então, aquela zona, aquele período de vai para lá, vai para cá, vão pensar, o cara é militar, já está aí a dica, não vai ter bagunça, porque militar não gosta de bagunça, né? Então, tudo a ordem e disciplina. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai instaurar a paz. Por quê? O caos, tá? Esse clima de terror, esse clima de medo, essas disputas, essas revoltas, essas brigas dentro do país não gera progresso. Então, para ter o progresso, eu preciso ter estabilidade, eu preciso ter ordem. Olha, parece a bandeira do Brasil. Então, uma das coisas que ele tomou foi acabar com essa história das lutas externas, porque se eu tenho um problema interno, como é que eu vou resolver isso, né? A gente resolve isso brigando, assim, eu tenho um problema dentro da minha casa, eu não consigo resolver o problema dentro da minha casa e eu vou brigar com o vizinho, com outro vizinho, com outro vizinho. Não. Ou você resolve o que está te afligindo internamente, ou você resolve o que está externo. Então, o mais importante é o interno. Então, ele deu time nessas questões externas, porque, né, guerra custa dinheiro, dinheiro eles não tinham. E ele precisava
colocar todas as atenções para resolver o interno da França, tá certo? Vai ter uma estabilidade econômica e social e ele vai criar o Banco da França. Então vai ser o momento que ele vai começar a ganhar a simpatia do povo francês, tá? E ele é visto como herói na França, né? Porque ele instaurou tudo. Ele vai criar o Código Civil Napoleônico e vai impulsionar a indústria francesa. É interessante também que eu diga para vocês que uma das formas com as quais ele impulsionou a economia foi as construções das obras públicas. E aí, como estrategista, a cidade de Paris ela foi praticamente totalmente reconstruída. Então, é muito difícil, apenas na ilha de Saint-Louis e acho que na ilha de São Louis e a ilha de São Louis, ela ainda preserva algumas construções, a arquitetura, as ruas da ilha de São Louis ainda são tem algumas coisas de antes da Revolução. Por quê? Porque vocês imaginem aquelas ruas estreitas. Já foram em Mogi das Cruzes? Todo mundo já foi. O centro de Mogi tem ruas muito estreitas. Aqui em Suzano ainda tem umas ruas muito estreitas também. Atravessa Mirambava, umas aqui, por tal. Tem ruas muito estreitas. Mas essas ruas muito estreitas, elas facilitam a aglomeração de populares. Então, no caso de uma revolta, de uma rebelião, as forças policiais ou as forças do exército, elas não conseguem conter aquela galera. Entenderam? Então, estrategicamente, é muito mais fácil fazer o controle de movimentos em grandes avenidas. E olha que interessante, essa tática, essa visão estrategista do Napoleão Bonaparte vai influenciar toda a urbanística, não só da França, não só de Paris, mas de outras cidades, né? O lance das rotatórias, lembra da rotatória na frente da escola? Quem lembra? Isso é uma herança do período napoleônico, e é uma influência da política, das medidas que Napoleão Bonaparte tomou, porque você faz essas grandes rotatórias, que você vai ter uma grande visão, né, grandes avenidas, grandes construções, bastante espaço, para que se houvesse outras manifestações, a galera fosse contida rapidamente. E ele iniciou grandes construções, tá? Grandes construções, obras públicas, para poder empregar a população pobre, tá? Dar emprego. Isso então, ó, essa política é velha. Estamos com problema. Opa, cortou aí, deu uma cortadinha. Então, nós temos grandes construções, obras públicas, né? O incentivo de obras públicas é uma das medidas primordiais, vitais, para o país sair de uma crise econômica. Então, você começa a incentivar a construção civil, a construção de obras públicas, e aí você emprega o grande número de pessoas e começa a fazer a economia movimentar. Então, esse foi o processo. Aí, o que aconteceu em 1804 também? Nós vamos ter a independência do Haiti. Né? Eu mencionei numa outra aula a questão da Revolução Haitiana, a Revolução da Ilha de São Domingue. Né? E por quê? No início da Revolução Francesa, em 1789, é criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entretanto, o que estava ali escrito, né, o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ele era limitado a um determinado grupo de indivíduos. Né? E esses indivíduos, esse grupo, não abrangia as colônias francesas. Olha que antagonismo, que paradoxo, né? Eu vou defender a República, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Porém, só para homens.
essas benesses da instituição república só vai atingir os homens, né? De preferência homens brancos, mulheres não, mulheres jamais, que mulheres são, né? Elas eram muito perigosas, então elas não podem, né? Então existe uma cultura ocidental, uma cultura, né? Aí de exclusão das mulheres porque nós somos muito perigosas, né? Então ninguém quer a gente participando de nada, a gente não quer nem a gente viva porque a gente dá muito trabalho. Mas enfim. Porém, olha, os nossos colonos são os nossos colonos. Então, dentro da França, os franceses queriam ser tratados com humanidade, com dignidade, mas isso não se estendia aos demais. Então, os colonos deveriam continuar a ser tratados de uma forma indigna, a sua humanidade ser desrespeitada pela questão da escravidão, mas dentro da França, ok. Tá? Dentro da França é legal, não vamos ter escravidão, não vamos ter infração dos direitos, né, do homem e do cidadão. Porém, quem não for cidadão dentro da França podia ter seus direitos violados, né? Mas nas colônias, homem, mulher, enfim, não eram respeitados. E, como eu disse para vocês, os ideais iluministas chegaram na América também. E na Ilha de São Domingo não foi diferente. Então, ao mesmo tempo que ocorria a Revolução Francesa, o período do terror, isso e aquilo, começa a ter movimentos pró-independência dentro do Haiti, tá certo? E aí eles vão conseguir a independência em 1804 e vão ter a sua independência reconhecida, eu acredito que ou pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra. Normalmente, a França, eu acredito que foi a Inglaterra, porque a França, quando os Estados Unidos se tornou independente, automaticamente reconheceu a independência e reconheceu os Estados Unidos como país independente da Inglaterra. E, para dar o troco, a Inglaterra já reconheceu o Haiti como um país livre, né, a República dos Negros. Então, a Revolução do Haiti teve como resultado, né, a formação de uma república liderada por homens negros. Né? Então, era um país de homens, é um país, né, de maioria populacional negra. Porém, houve toda uma manipulação, né, naquele momento para que isso não fosse tão bem visto. Foi criada uma série de fake news. Lógico, os revolucionários, como todos os revolucionários, como todas as guerras, eles foram cruéis contra os seus adversários. Porém, né, conseguiram chegar ao seu intento. Mas ela foi abafada, porque se isso chega no ouvido das outras colônias e dos escravos de proveniência africana, né, as pessoas negras naquele momento histórico tivessem conhecimento desse acontecimento, geraria muitos problemas para né, para as lideranças aí, tá certo? Então, ela foi abafada. Inclusive, num vídeo que eu fiz sobre a Revolução do Haiti o ano passado, eu recebi uma mensagem, eu acho que até em espanhol, falando que ninguém fala da crueldade dos revolucionários com os brancos. E eu fiz um trabalho sobre isso e realmente eles reproduziram toda a violência que eles receberam dos homens brancos franceses. E eu até respondi para a pessoa que fez um comentário lá no canal, falando para a pessoa, eu só estou contando os fatos, eu não estou defendendo, eu não defendo a violência, né? Mas, enfim, faz parte da história do mundo, né? A violência e a gente, né, só estou recontando, eu não sou a favor da violência em hipótese nenhuma, né? A partir de 1804, vai ser criado o Império Napoleônico. E é mó barato, porque eu adoro Napoleão. O Napoleão Bonaparte, ele é um cara tão bacana, que a coroação, ela é feita
pelo Papa, por um membro da alto escalão da Igreja Católica. E no dia da coroação, o Napoleão ele é tão autossuficiente que ele, o grande Napoleão Bonaparte, ser coroado pelo Papa, ele tomou, na cerimônia lá, ele toma a coroa da mão do Papa e ele se coroa, porque ele fala, não vai vir ninguém não falar, botar a mão na minha cabeça. Porque se ele fosse coroado também pela igreja, pelo grande, né, a grande figura patriarcal da igreja, ele ia estar mostrando que o governo dele estaria ligado à igreja como os outros. Então ele tomou a coroa da mão do Papa lá e se coroou. E aí ele vai coroar a mulher dele, que é a Josefine. Josefine foi coroada, a imperatriz da França foi coroada pelo próprio marido, porque ele falou: aqui ninguém mete o louco, não. Eu que sou o maior que o Papa. Olha que figura, né? E aí ele começa uma política de expansão territorial sobre a Europa. Em 1806 ele vai decretar o bloqueio continental e vai ter um fracasso posteriormente militar sobre a Rússia, né? Uma campanha que ele ingressou, tá certo? Depois, né, disso vai ter um processo, ele vai perder o poder, né? Ele vai sofrer um golpe em 1814, mas eu vou falar mais aprofundado. E no Congresso de Viena, ele vai ser preso, vai ser exilado e depois ele volta, tá bom? Mas vamos falar só um pouquinho sobre isso. Esse aqui, o que foi o bloqueio continental, tá? A França e a Inglaterra, elas têm uma rivalidade, eu não sei se hoje ainda tem, com tanta coisa, né? Com pandemia, com isso, com aquilo, vai ter rivalidade, né? Mas a França e a Inglaterra, naquele momento, possuíam uma rivalidade milenar. Vou falar milenar porque tem a questão dos povos, né? E a Inglaterra era a potência industrial do planeta, tá? Então existiam países que tinham seus polos industriais, mas não conseguiam competir com a Inglaterra e acabavam consumindo os produtos ingleses. E essa potência industrial, como que eu posso, essa expertise do setor comercial e industrial que a Inglaterra tinha, a tornava a nação mais poderosa do mundo, porque eles tinham dinheiro, eles eram os grandes capitalistas industriais, eles que mandavam em tudo, certo? E tinham uma frota naval fantástica. Napoleão era muito bom nas batalhas terrestres, era um cara invencível. Porém, batalhas navais não tinha para ninguém. A Inglaterra sempre ganhava. E houve uma derrota. Napoleão, tá escrito aí, tá no texto, tá, pessoal? O Napoleão, as tropas napoleônicas, as tropas francesas vão ser derrotadas, né, pelos ingleses na Batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval. Quem gosta de batalha naval é isso aí. E aí, o Napoleão pensou: eu não vou conseguir vencer. E para lutar entre França e Inglaterra, né, nós temos isso aqui, ó. Esse aqui é o Reino Unido, tá? A Inglaterra está aqui, a França está aqui. Como que eles vão brigar com a França? Desculpa, a França vai lutar contra o exército inglês sem enfrentar o mar, entende? Sem passar pela água. Então, os ingleses sempre estariam numa posição favorável, né, na questão na questão militar, porque a água é o ambiente deles. Eles vivem numa ilha, né? Então era diferente, tá? Você lutar com o exército que está no seu ambiente, né? Lógico que eles vão ter mais vantagens. Então Napoleão pensou: eu não vou conseguir destruir a Inglaterra na luta, né, na guerra, nas vias de fato. Então ele criou uma estratégia. Se ele conseguisse diminuir a força do comércio dos produtos ingleses, a Inglaterra vai perdendo força, vai perdendo a influência,
vai perdendo capital e automaticamente vai ser destruído de uma forma ou de outra. Então, ele criou o bloqueio continental, tá certo? Então, ele partiu, a ideia era destruir a supremacia inglesa, né? E ele não ia conseguir, né, uma guerra contra a Inglaterra. Então, o que, que ele criou? Esse bloqueio continental. Qual que é a maior qualidade do Napoleão? Guerra na terra, né? A vantagem dele era no território, terra firme. Então, ele meteu o chamado louco e falou para a galera: é o seguinte, eu sou o grande general e imperador Napoleão Bonaparte, e é o seguinte, eu estou ligado que vocês compram produtos dos ingleses. A França está criando um parque industrial. Então, a partir de hoje, você tem duas opções. Ou vocês param de comprar produtos ingleses, ou vocês param de comprar os produtos ingleses. Aí, o outro rei falou o seguinte: se eu não quiser, o que, que acontece? Aí, Napoleão disse como Chaves dizia para o Kiko: eu vou partir a sua cara. Não com essas palavras, mas ele dizia: você tem a opção de ser meu amigo, né, e a gente negociar numa boa, ou você tem a opção de não invadir o seu país, te prender, tomar o poder e anexar o seu território à França. E aí, o que, que você pretende? Aí o camarada, putz, e agora? O que, que eu faço? Tá bom, eu não vou negociar com a Inglaterra, não, vou fechar com você. Então, beleza, fechou, certo? E aí, né, vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, o território que ele criou, né, o pseudo bloqueio, né, porque não existia nenhuma parede que bloqueasse o acesso, tá? É, essas áreas aqui, ó, né, foram as áreas que ficaram sob julgo do Império Francês, tá bom? Esse era o Império Francês, então a gente tem aqui essa parte. Roma fechou com a França também, essa parte aqui também, tá? E esses outros impérios foram impérios que ficaram, tiveram que se fechar por livre e espontânea pressão com Napoleão Bonaparte, tá? Os reinos aqui, ó, em rosa, eram os reinos que fecharam com a Grã-Bretanha, inclusive o reino de Portugal. Enfim, bora lá. Tudo bem até aí, galera? Tá dando para entender? Tô sendo didática, tô sendo clara e objetiva. Dá para entender? Sim. Ótimo. E aí, a Grã-Bretanha falou do outro lado, a Grã-Bretanha disse o seguinte: começou a falar com o pessoal que comprava com ela. Olha, é o seguinte: você vai fechar com o Napoleão? Beleza. Você vai fechar com o Napoleão e eu vou decretar a guerra a você. E vocês não vão conseguir negociar com ninguém, porque eu tenho a maior frota naval do mundo. E qualquer naviozinho seu que estiver passando por aí, a gente metralha, ele vai afundar, a gente vai metralhar, vai roubar tudo que eles têm e vai afundar seu navio. E vai bloquear o acesso que vocês têm às suas colônias. E aí, qual que é a sua? Aí os caras coçavam a cabeça, pensavam e ficava na indecisão. Tem uma peculiaridade com relação à Espanha, a Península Ibérica, porque a Espanha ela não aceitou a proposta do Napoleão, porque a Espanha e o reino da Espanha e o reino de Portugal, eles eram parceiros comerciais da Inglaterra, por conta das colônias da Europa. E vamos ver o que aconteceu. Quem pode ler para mim, por favor? Alguém pode fazer a caridade de ler por uma professora? Gente, tem alguém aí? Eu leio, professora.
Consequências de bloqueio comercial. Com a efetivação do bloqueio continental, as negociações britânicas com os países europeus aliados à França foram inicialmente reduzidas de 25% a 50%. Como reação, a Inglaterra decidiu agir de uma forma que prejudicasse também esse acordo, para que os outros países percebessem os rumos que estavam tomando. Logo, começou a atacar qualquer navio em alto mar que fosse levar mantimentos para os países que aprovaram o acordo napoleônico. Os navios eram bombardeados pelos ingleses, que depois roubavam toda a mercadoria e vendiam em leilões. De certa forma, o monopólio econômico foi retirado de um país poderoso industrialmente. A questão era que muitos países em desenvolvimento também dependiam dos produtos ingleses, por terem poucas formas de crescimento. Consequências boas e ruins faziam parte daquele contexto histórico, como, por exemplo, a falta de foi prejudicada em muitos países, inclusive na própria França. A retirada da coroa portuguesa para o Brasil, com o encerramento dos laços com a França. A transferência da corte contribuiu para profundas mudanças positivas no Brasil colônia, como o desenvolvimento do comércio e o concorrência contribuiu para a valorização do mercado interno de alguns países, como é o caso da região norte da França, Suíça e Bélgica, que tiveram grande crescimento nos lucros. A indústria naval, entre do espírito nacionalista, que ocasionou alguns anos mais tarde a independência do Brasil. Houve guerras de retaliação contra Portugal e Espanha. Uma em específica ficou conhecida como Guerra Peninsular, na que José Bonaparte, irmão mais velho de Napoleão, usurpou o trono do rei. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, tem umas imagens, né, para essa aqui. É como se fosse uma charge da época, né, fazendo uma alusão às ameaças aí do Napoleão Bonaparte. Novamente, né, nós temos aí o grandioso general à frente das tropas, ele aqui, né, no seu gabinete, aqui uma sátira referente aos portugueses, aqui a Napoleão comandando as tropas indo para o norte, né, para invadir a Rússia, fazendo alusão a essa invasão da Rússia, e aqui, né, a frota francesa, né, naval. Então, o que aconteceu aí de tão especial com o bloqueio comercial? Então, as negociações britânicas, elas sofreram uma redução de 25% a 50%. Então, isso é um número considerável, né? A Inglaterra reagiu da seguinte maneira, como eu disse para vocês. Você fechou com ele? Beleza, mano. Você precisa de alguma coisa. E aí você vai ter que passar pelo oceano. Você vai ter que passar pelo oceano, você dançou, neném, porque a gente vai afundar o seu navio. Você não vai receber o que você está precisando. Então, começou, tipo, uma guerra aí, né? Contra todos, né, tudo e todos, né? Então, o pessoal ali da Europa estava assim, entre a cruz e a espada. Por quê? Eles podiam perder o trono, né, para o Napoleão, porque ele pode invadir o território e anexar o território ao território francês, e também você perder para a Inglaterra. Mas, né, você tinha que julgar aí quem era o melhor para vocês. Então, olha só que interessante, né? Os ingleses, tipo, atacaram de todas as formas. A galera começou a ficar com vários prejuízos, vários prejuízos. Isso interferiu muito na relação de progresso da Europa como um todo, né? Então, isso deu um stop aí nas relações. E aí a gente tem as consequências boas e ruins, né? Então, só falando um pouquinho da história, o que aconteceu com a Espanha? A Espanha e Portugal são
realezas, o Reino de Portugal e o Reino de Espanha, dentro da sua história, sempre tiveram muito interligados. Por quê? A casa espanhola e a casa portuguesa sempre tiveram relações muito próximas de casamentos. Em um dado momento da história do Brasil, lá no início do século XVI, quando o rei Dom Sebastião, que era o grande rei católico português, ele não se casou, ele não tinha herdeiros, ele era o único na linha de sucessão, não tinha ninguém para sucedê-lo. Ele sumiu. Ele foi se meteu numa cruzada, largou o trono, se meteu numa cruzada e sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, com o Dom Sebastião. Então ele era o único. Por ele ser muito, ele queria ser padre, ele queria pertencer à igreja, mas ele não podia porque ele era o único filho e ele tinha que ser rei. Mas aí ele inventou de ir por essa cruzada e nunca mais voltou, né? Parece ter. Foi como diz o pessoal, foi comprar um cigarro e não voltou mais. Aí ele foi atrás da Terra Santa, dá uma briga lá e não voltou nunca mais, sumiu. E aí o rei Dom Sebastião sumiu, aí os espanhóis, o rei da Espanha, ele vai assumir a coroa portuguesa, ele vai anexar o território, né, de Portugal e tudo que Portugal tinha para Espanha, até surgiu uma outra situação aí, tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona um pouquinho, tá? Nesse período de 1800, 1700 e do século XVIII, existia uma princesa espanhola, muito espanhola, e existia um príncipe consorte, né, um infante português, que era o sucessor do trono de Portugal, o tão famoso Dom João, filho de Dona Maria e do rei José. E aí, né, ela casaram ela lá com o Dom João VI, ela tinha só 11 anos, aí foi mandada para Portugal, coitadinha, aquela coisa toda. Essa moça chamava Carlota Joaquina, tá? Então, mais uma vez, a aliança entre o reino da Espanha e o reino português é reforçada, tá? E esses dois reinos foram, lá no século XVI, as maiores potências do mundo, porque eles tinham as colônias mais rentáveis do mundo, né? Portugal com o Brasil e a Espanha com o ouro, né? Do México, com o ouro do Peru, enfim. Só que a Inglaterra, eles podiam não ser tão bons, né, na questão da exploração, mas eles eram bons no comércio e bons em investir o dinheiro que eles ganhavam. Então, com o passar dos anos, os portugueses e os espanhóis, eles iam lá, exploravam as colônias e viviam da exploração. Eles, com o que vinha das colônias, eles não investiram em indústria, eles não investiram em bancos, em nada. A Inglaterra, sim. E aí, com o passar do tempo, os portugueses e os espanhóis começaram a criar uma dependência financeira da Inglaterra. Então, eles viraram parceiros, né? Parceiros, mas Portugal e a Espanha, com o passar do tempo, foram perdendo a importância, foram perdendo a influência, né, esse ponto de potência mundial, esse posto de potência mundial para a Inglaterra, e criaram uma dependência muito grande com relação à Inglaterra, porque eles não produziam nada, eles só sabiam explorar. Ai, vamos fazer alguma coisa com isso aqui. Não, 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 eles não sabiam nada. E o dinheiro, o ouro vindo da América Latina, é o ouro, é o dinheiro, é o metal que vai financiar a Revolução Industrial. Olha que, né, se eles tivessem usado a inteligência lá atrás, que eles tinham investido esse dinheiro na indústria. Mas aí eles achavam, fazer indústria dá trabalho, tá tão de boa, a gente vai lá, né? Fofa os índios, fofa os escravos, fofa o povo, tira tudo que eles têm, tira toda a riqueza. Poxa, eles têm tanta coisa, têm tanto ouro, tanto diamante, tanto recurso natural. Pra que a gente vai se perder tempo aí, né?
gastando esse dinheiro produzindo, trabalhando. Ah, não, deixa para quem quer trabalhar. Mas aí é para uma outra aula a mentalidade, tá? Diferente. Beleza? E aí, quando houve essa ameaça do Napoleão, a Península Ibérica falou: e agora? Ferrou. O reino português e o reino espanhol falaram: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a Inglaterra já chegou intimando. Qual que é de vocês? Se vocês fecharem com eles, vocês estão ferrados. Porque vocês vão perder Brasil, vocês vão perder todas as colônias da América Latina, porque nós vamos tomar. E vocês não vão ter nada. E vamos invadir vocês. E foi aquele terror todo e aquela coisa, e o Napoleão aterrorizando por outro lado, e lá vai, lá vai. E, bum, os caras falaram: melhor. Aí os ingleses falaram: olha, se vocês ficarem com a gente, nós vamos proteger vocês. Tá bom? A gente protege. Vamos ganhar tempo. Vamos enrolando Napoleão até ver onde ele vai. Mas a gente vai, nós, a coroa inglesa, vai proteger os territórios de vocês. Fechou? Ah, fechou. E nisso, Napoleão, ele vai forçando a amizade e a amizade não vai tendo uma evolução positiva, e aí ele vai se sentindo enganado, né? E ele se sente insultado, porque principalmente pelo Dom João, que o Dom João, normalmente o pessoal faz uma alusão à figura do Dom João VI como um gorducho, comilão, bobo, que falta a inteligência dele, mas ele não foi isso. Ele sambou na cara da sociedade, tá? Porque o cara conseguiu contornar, enganar Napoleão Bonaparte e, de certa forma, ele conseguiu também ludibriar a coroa inglesa. E como essa questão não ia, Napoleão resolve começa a invadir o norte da Espanha, tá? Ó. Então a França está aqui, tá? Então faz essa fronteira. Essa região é a região da Catalunha, tá? Aqui é a região basca, né, dos países do povo basco, então que ali era uma região que meio francês, meio espanhol, enfim. E ele foi invadindo, e aí ele falou: cansei. Chegou lá, falou pro rei Felipe: Felipe, já deu pra você. Acabou, se perdeu. E invadiu a Espanha. A Espanha não tem mais um rei espanhol. Agora a Espanha pertence à França. E aí essa notícia chega lá, bate lá em Portugal. Aí o Dom João fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? E Napoleão mandando carta: ó, cara, teu tempo tá acabando. Já mostrei o que eu sou capaz de fazer. E o Dom João: calma, vamos trocar uma ideia, né? Pra que tanta violência? Aí Napoleão se irritou e falou: ó, acabou. Então, ó, Joãozinho, ó, já deu. Deu, eu não quero mais acordo, vou invadir o território de vocês como eu fiz com a Espanha. E aí, gente, o que que acontece? Nisso vai ter uma articulação para que aí o Dom João chega para os ingleses e fala assim: e aí, meu chapa, você falou que ia me proteger, qual que é a sua proposta? Né? Alguém sabe o que que aconteceu com o Dom João VI e com a família real portuguesa? Alguém sabe me dizer aí? Alguém dá o chute? Alguém assistiu a aula dos 6 vídeos? Vamos lá, vamos fazer um. Como que chama? O spoiler? Alguém sabe o que aconteceu? Tem alguém aí? Professora, eu não faço ideia, mas eu vou chutar. Ele É. fugiu? Muito bem. Fugiu pra onde? Fugiu pra onde, meu amor? Maria Ai, Luísa, eu não sei. Maria Luísa, pensa. Fugiu para um lugar do outro lado do Atlântico. Hum. Você mora onde?
Ah, Brasil. Ah, Olha! foi o que você pediu pra gente pesquisar na aula passada, né? Isso! Muito bem. A família real portuguesa vai fugir para o Brasil e vai marcar o início de uma outra trajetória. Essa fuga e a invasão da Espanha pelas tropas francesas vai mudar todo o rumo da história da América Latina, inclusive do nosso país. Tá certo? Então, os países latino-americanos, eles vão passar por um processo de independência, porque aí, os caras já estavam infelizes. Quando eu falei sobre o iluminismo, na outra aula para vocês, eu disse para vocês que o iluminismo influenciou a Inconfidência Mineira no século XIX, no século XVIII, vários movimentos lá ali no Peru, né, nós tivemos a revolta lá liderada por Tupac Amaru II, né, e então todas as lideranças pró independência na América Latina já estavam lutando lá no século XVIII. Lembra do Haiti? Tá todo mundo nessa onda aí. Os Estados Unidos conseguiu a Revolução Francesa, vamos todo mundo, vamos entrar nessa onda também, que você sabe que vira moda, né? Tudo que vem de fora vira moda. E aí eles entraram nessa onda. Só que aí vocês imaginem o seguinte: como que os vice-reinos da Espanha vão conseguir controlar esses movimentos independentes se não existe mais rei na Espanha? Vocês acham que dá para rolar? Porque assim, o rei da Espanha administrava os vices-reinos, né? Dava as ordens para os vices-reis aqui na América Latina. Agora não tem mais rei. E aí? Como que vai ser? Então, esse bloqueio continental vai auxiliar no processo, vai acelerar o processo dos países latino-americanos pela conquista da independência. Nós já temos lá, um pouquinho antes, o grande exemplo do Haiti, que né, faz parte da América Latina. Né? O Haiti, a França, é um país latino. Então, né, a França, Portugal, Espanha, Itália são países latinos. Então, o Haiti pertence à América Latina e vai conseguir se tornar independente. Aí falta agora os demais tomar essa força que vão ganhar esse gás para lutar pela independência quando a Espanha é comandada pela França. Porque se o governo central perde a força, automaticamente os seus vice-reinos vão perder a força e vai impulsionar isso aí, tá bom? Vai impulsionar as revoltas e as lutas pela independência na América Latina, tá certo? No caso do Brasil, alguém sabe quando o Brasil se tornou independente? Opa, alguém sabe? Alguém sabe? Não. Mas esse é o desfecho do bloqueio continental, tá certo? No caso da história, da nossa história, da história da América Latina, desculpa, a história latino-americana e a história brasileira, né, a história do Brasil. As coisas começam a mudar a partir desse momento. A família real portuguesa consegue fugir. Meu, eles articularam uma fuga massa, uma fuga assim incrível. Então as tropas já tinham invadido o território português e no dia que eles iam chegar em Lisboa, na madrugada, eles fugiram e o povo acordou sem rei, sem família real. Né? Eles deram um vazare, aplicaram um vazare e saíram de lá. E quando as tropas francesas chegaram, eles já estavam em alto mar, né? Levando toda a riqueza que eles podiam carregar, transportar. Os navios vieram abarrotados, porque o pessoal falou assim: não vou deixar nada disso aqui. Esse copo aqui foi a minha vovó, né, que fez com bordado a ouro, né, com borda de ouro, etc. Não. Vou deixar isso aqui para os franceses, não, porque
né? Trouxeram toda a quinquilharia que tinha lá nos palácios, todas as... Meu, deixaram os portugueses assim, na tanga, ou seja, sem um dinheiro. Levaram tudo que tinha, tipo, os cofres públicos, esvaziaram tudo, 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 para não deixar nada para os espanhóis, para os franceses, porém deixaram o povo também na tanga, né? Sim, mas aí os franceses vão, a tropa francesa chega e qual que era o acordo da Inglaterra? Que os ingleses eles iam é, ajudar os portugueses e as tropas inglesas também estavam lá e os pobres portugueses, pobres, porque é assim que acontece, tá bom? Os pobres sempre vão ficar lá, vão ser abandonados pelos seus, né, os governantes e eles ficaram sozinhos, é, né, a ver navios, né? Ficaram abandonados no meio de dois exércitos malucos brigando entre si. Porém, como eles não conseguiram prender o rei, prender a rainha, que era a Dona Maria nesse momento, eles não tinham conquistado. Foi uma jogada de marketing, foi uma jogada de marketing, né? Foi uma estratégia militar. Então, se eles não. É uma estratégia de xadrez, desculpa, né? Se você não pega o imperador, o rei e a rainha, você não ganhou a jogada, certo? Então, isso foi uma estratégia, tá certo? Posteriormente, né, nós vamos ter a vitória, né, como disse aqui, nós vamos ter os pontos positivos, né? A França foi prejudicada por esse bloqueio continental. Os laços entre a corte francesa e a corte portuguesa elas vão deixar de existir, porque eles tinham, né, laços de amizade e tal. Depois volta, tá? Vai ter um retorno aí. A transferência, né, a corte portuguesa ela vai se transferir para o Brasil e, enfim, né, e vai valorizar aqui a América. A América vai ser, poxa, a América vai ser no centro, né, de um América do Sul vai ter uma corte, né, e tal, isso vai dar um valor, beleza, tudo bem que não é uma das cortes mais chiques do mundo, mas era uma casa, né, era uma casa imperial, uma casa monárquica, mas não tão assim, né? A gente tem que falar a verdade, né? Porque se a gente pensar nos impérios franceses, nas, na Áustria, na França e tal, aí a gente, né, até na inglesa, aí a gente vai para Portugal e para Espanha, aí já pessoal mais simples, mais do povo, mais, né? Portugal, uma chiqueza que só Jesus mesmo, tá? Ai, desculpa. Mas enfim, né? Eu falo que o Brasil é o Portugal sem os portugueses, e eu falo que o Portugal é o Brasil, é o Brasil sem brasileiros. Deu para entender? Estamos tudo ali. A gente tem muita coisa parecida. Mas enfim, garbo e elegância, só mesmo França, Áustria, Alemanha, né? Outras dinastias, a Rússia, né? O pessoal finesse. Agora as casas monárquicas eram mais rudimentar, tá certo? Se é que vocês me entendem. Não tinha tanto garbo e elegância. Né? A pessoa costumava até comer com a mão. Enfim. E nesse processo, né, o poder do Napoleão Bonaparte ele vai sendo enfraquecido, e aí teve essas guerras, né, teve a derrota contra a Rússia. Gente, brigar com a Rússia no território russo, aí você tá querendo forçar amizade, porque a Rússia tinha muita gente no exército, muita gente, um numerário gigantesco, e fora que as questões climáticas, né? A Rússia tem a sua particularidade climática que não é a mesma da França. A França é fria? Ok, mas a Rússia é muito mais. Então, com certeza, o exército russo tinha vantagem com relação ao exército francês, e aí teve essa derrota, que já cai a moral da galera, né? Porque quando você tá ganhando, quando tem a primeira derrota, todo mundo volta para casa como cão arrependido, né? Com o rabinho entre as pernas.
Isso enfraquece. Aí tá tudo indo muito bem na França e a galera começa a entrar na disputa, né, lá no território espanhol e no território português, que vai. Quem que vai vencer dessa guerra aí? Não vai ser a França, né? E aí, o irmão do nosso querido Napoleão Bonaparte já estava tramando algo para tirar o Napoleão do poder. Por quê, gente? Napoleão não era lá essas coisas, não, tá? Vamos falar. Porque ele era legalzinho quando ele era o herói do povão. Mas, como todo mundo sabe, que o camarada chega no poder, a popularidade cai por quê? Ele começa a fazer aquilo que ele quer, né? Tipo, fato. E aí ele começa a ser autoritário, ele que era o cara do diálogo, né? Lá do consulado, ele vai já dar um pé na igreja e falar, ó, eu sou maior que a igreja. E aí vocês pensem numa mentalidade do século XIX, que é você falar que você é maior que a igreja, para quem é religioso. Eu sou maior que a sua fé. Malandro, isso quer dizer para os camaradas que ele se coloca perto de Deus, ou até mais. Não sei qual que era a religião do Napoleão, mas enfim, né? Eu acho que nem tinha religião, porque gente de guerra assim, para poder sair matando todo mundo, não pode ter essas crenças assim muito religiosas, não, porque senão não mata ninguém. Mas enfim, aí a popularidade dele começa a cair, e aí vai ser principalmente. Porque assim, gente, o povo vai com a maré, tá? Vocês vão, quando a gente estuda história, a gente percebe que o povo é só a massa, certo? Eles são só usados, porque, tipo assim, igual aqui no nosso país, a classe dominante, ela, das eleições, apoiaram o presidente, o- as eleições, o partido que ganhou e tal, as eleições do Brasil. E apoiavam os caras e falaram e colocaram para classe trabalhadora uma falsa ideia de classe média e venderam uma ideia. E a galera comprou essa ideia porque todo mundo, ninguém quer se sentir um pobrão das quebradas, todo mundo, né, das havaianas consertada com prego. Todo mundo quer dizer que compra uma havaiana bonita e nova, né? Aquelas havaianas, vai no shopping e compra havaiana nova. Ninguém quer ser o cara que usa havaiana com prego debaixo da sola, não é verdade? Todo mundo quer se mostrar o cara do Instagram. O cara quer vender aquela vida que não tem. O cara vai no banheiro bonito, né? Havaiana original, perfeitamente. O cara vai no banheiro bonito, tira uma foto, né? Tipo eu, tô de havaiana, né? Tô vendendo uma imagem aqui para vocês, né? Com uma roupa chiquetérrima, vendendo uma ideia de que eu estou na Península Ibérica, né, na Espanha, curtindo um verão espanhol de 36 graus, que está perto da temperatura de São Paulo hoje, mas enfim, eu estou vendendo uma ideia, então eu vou querer ser o pobrão do chinelo havaiana? Eu vou mostrar para vocês que eu estou com uma havaiana aqui consertada? Não vou. Eu vou vender a ideia do que eu sou. Eu vou querer pertencer ao grupo dominante, mesmo que eu estando vivendo no Bolsa Família, entendeu? Que é isso? Essa é a minha roupa? Drispy? Nem sei. Depois eu vou ver e eu falo pra vocês. Desarme. Eu acho que essa aqui é da Desarme. Nem sei, nem sei. Olha só, nem sei. Nem sei, porque eu só uso Gucci, Louis Vuitton, né? Eu só uso marcas assim. Ah, tá legal. Né? Eu só uso Armani. Eu só uso, né? Não uso essas modinhas de C&A, Renner, já nem pensar. Torra-torra, Deus me livre, né? Que se alguém já me viu na fila torra-torra, pior que já, nas bancadas. Tinha uma loja que não era nem torra-torra. Umas bancas lá embaixo, da Glicério. Um dia passei eu lá brigando com as populares. Me dá aqui roupa de R$ 1. E a professora brigando lá e passa uma aluna. Oi, professora. Eu falei, puxa, meu mundo caiu. Brincadeira à parte. Mas aí os pobres eles ficam nessa manobra, né? Eles vão e tal. Aí a classe dominante aqui no nosso país, quando viu que não estava que o presidente não estava mais representando os seus interesses, aí ele sai fora e começa a colocar o cara na fogueira, entendeu? Porque é assim, tá ligado? Tipo, eles não estão interessados no. Eles não gostam do L, do B ou do D, para não falar nomes.
Entendeu? Eles não gostam, eles gostam de quem defende os seus interesses. Então, tipo, quem fecha com eles, eles estão apoiando. E aí ajudam a apoiar, tipo, mídia, Globo, SBT, Record, Band, vai todo mundo pra cima pra fechar com o cara. Aí na hora que o cara. Ou pra fechar contra o cara que de repente vai mexer com as suas estruturas aí. Deu pra entender? E aí a galera sai. E na França é a mesma coisa. Aquela galera que ajudou Napoleão a chegar no poder falou, mas ele tinha dito aí, eu tô tendo prejuízo com esse bloqueio continental, porque são burguesia, vivem do comércio, dos negócios. Pô, eu tô tendo prejuízo aí, eu não posso. Fui falar com o cara quase me prendeu. Que história é essa? E aí, gente, é aquela história do tiro no pé, né? Você acha que você tá agradando, você acha que você tá indo bem e a galera tramando um golpe contra você nos bastidores. E aí, coitado do Napoleão. O Napoleão devia ser muito legal, né? Pro seu próprio irmão tentar dar o golpe nele, né? Que aí é aquilo, né? O cara é. Nossa, boa tarde, Nicolas. O Boa cara. tarde. Você chegou agora? Ou você Sim, cai? Ah, legal. O Nicolas é super, tipo. Né, gente? O Nicolas chegou, o importante é chegar. Não importa a hora. O Nicolas é dos meus. Chega quando tem que chegar. E aí, Napoleão devia ter umas relações familiares muito bacanas, né? Porque o seu próprio irmão dá um golpe nele e assume o poder. Napoleão vai ser preso, vai ser degradado, vai ser enviado para a ilha de Elba, do litoral francês. Gente, meu sonho é ir para Córcega. Minha próxima viagem para a França, eu vou percorrer, vou para Córcega e vou conhecer a ilha de Elba, se eu tiver dinheiro, que eu não sei, né? Se, como é que vai estar, fazer essas viagens aí. Eu já conheço uma parte da Normandia, agora eu vou para as praias francesas tomar o sol e voltar com a mesma cor. Brincadeira. É, mas assim, ele foi preso e foi enviado para a ilha de Córcega, não, para a ilha de Elba. E aí ele falou: Meu, como assim? Eu tô preso aqui? Não, 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 não. Aí ele consegue sair, foge, volta para a França, cria o governo de 100 dias. Então ele vai governar, ele vai conseguir ficar no poder durante 100 dias. Depois ele é preso de novo, enviado para outra ilha. E aí lá ele não volta mais. Tá bom? Em 1821 ele vai ficar preso e não volta mais. E acaba essa história. Aí depois nós vamos ter um período, né, que foi governado pelo José Bonaparte, né? E a França vai entrar no período republicano, depois a França volta para o período monárquico, depois a França volta para os eixos, e vai ser a França que a gente conhece hoje. Saldo da era napoleônica, né? Para a França é um período de muito progresso, né? Os primeiros anos do governo napoleônico foram um período de muito progresso. Como eu disse para vocês caminhar por Paris hoje, né? Paris de hoje tem muitos resquícios dessa época napoleônica, as construções, a arquitetura, perdão, gente, a arquitetura contemporânea da França tem muito a ver com o período napoleônico, né, com o século XIX, principalmente as grandes avenidas, o Arco do Triunfo, o, o, o Palácio de Versalhes, você entra lá, está escrito, né? Ele fez uma inscrição toda a honra e glória do povo francês. Lá no Arco do Triunfo também, né? Que fica perto da Champs-Élysées. Então, tudo foi construído. Ele fez as construções interligadas para né, toda a questão urbanística ali foi pensado com estratégias militares lá e também lá no Arco do Triunfo tem passagens, né, das batalhas do Napoleão Bonaparte, porque Napoleão se inspirou no Alexandre o Grande né, e homens baixinhos, como os dois, brincadeira, porque senão a gente vai ser preconceituoso, mas os dois tinham essa coisa de não serem tão altos, né, e serem chamados de grandiosos, é uma coisa meio doida, assim. Mas eles fizeram grandes progressos, deixaram grandes legados para a humanidade, né? Alguns não tão legais, mas eles revolucionários, conseguiram deixar os seus nomes impregnados, marcados assim,
né, da história. Então, é difícil você falar de Napoleão Bonaparte e alguém não saber quem é Napoleão. Tudo bem que vocês estão sabendo de nada, porque a gente está vivendo num limbo, né, no limbo do mundo, mas é difícil, muito difícil, não se não em algum momento da vida a gente não ter esse nome, né, sendo falado. Então, o Napoleão Bonaparte, o Alexandre o Grande, né, o Alexandre da Macedônia, é, né, são grandes personagens da história mundial. Então, se você for para os Estados Unidos, numa aula de história né, não é como Dom Pedro, não é como Tiradentes, que só são personagens locais, né? Ou da história da América Latina, mas todo mundo fala sobre esses indivíduos porque a vida, a passagem deles pelo poder impactou a história do mundo. Né? Impactou a Grécia, impactou a África, impactou a Rússia, o Japão, tudo. Não sei do Alexandre o Grande, mas enfim, eles deixaram seus nomes marcados e a sua presença, né, os efeitos da sua presença no poder impactaram na vida de todo mundo aí, na grande passagem da história. Depois tem o Adolf Hitler também, que falou que ia ser maior que os dois, tentou ser maior que o Alexandre e maior que o Napoleão Bonaparte, e também é um camarada que todo mundo fala dele em algum momento da história, tá certo? Então é isso, gente. Esses são as consequências do bloqueio continental da era napoleônica, lembrando que todo camarada tem o lado bom e o lado ruim, né? Alguns são tão ruins, são bons para o seu povo e ruins para a política externa, e tem outros camaradas que são ruins para todo mundo, né, para o seu povo e para o externo, e é por isso que a gente estuda história, para que né, a gente precisa valorizar a história, a ciência das humanidades, para que indivíduos que são ruins para o seu povo, que são ruins para toda a humanidade, que são ruins para o externo, eles não possam chegar ao poder, né? E quando cheguem, que o povo tenha consciência para tirá-los, né? E que esses terrores que aconteceram no passado não aconteçam, tá bom? É isso, muito obrigado. Vou encerrar a gravação deste momento com o glorioso senhor Napoleão Bonaparte, tá certo? Obrigada pela presença de todos. Nicolas, obrigado por você ter vindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu sei que é um canal humilde, de apenas uma pobre historiadora pobre que usa o chinelo havaiana com o prego, consertado com o prego, né? Que fica se degladiando com os populares nas bancas de roupa por aí. Mas, né, eu tento de alguma forma contribuir para a valorização, né, dos aspectos humanos da civilidade, da civilidade no sentido do humanismo, né, de sermos cordatos uns com os outros, de valorizar o ser humano. Então, agradeço a todos aí que são inscritos no meu canal e os meus queridos admiradores. Davi, se você assistir esse vídeo, beijo para você, viu?